Nesse vídeo, eu vou te contar a minha trajetória de como eu passei em medicina na USP com apenas 6 meses de estudo. A ideia aqui não é te falar o que você tem ou não que fazer, mas eu vou trazer alguns aprendizados do que eu gostaria de saber quando eu tinha começado a estudar lá atrás e que eu acho que podem ajudar você a encurtar alguns caminhos ou tomar algumas decisões. Então, só para contextualizar, eu comecei a me preparar em maio e depois de mais de 10 anos sem abrir um livro, consegui ser aprovado não só na USP, mas eu também passei na Unicamp, na Unifesp, e eu atingi 164 acertos no Enem, sendo que eu gabaritei a prova de matemática e eu errei só uma questão de ciências da natureza, o que permitiria que eu passasse aí em praticamente qualquer faculdade federal de medicina do país. Agora, você pode estar pensando, putz, mas ele não começou do zero, né? E é verdade, eu realmente não comecei do zero. Eu sempre tive acesso a boas escolas lá quando eu era um pouco mais novo. Quando eu decidi a voltar a estudar, eu estava de fato há mais de 10 anos sem olhar qualquer matéria do vestibular. Tanto que no cursinho, quando eu fui me matricular, eles disseram que eu não ia passar. Então, assim como você, eu carreguei uma série de inseguranças ali durante toda a minha preparação. Mas, antes de tudo, qual que era a minha bagagem, né? Então, eu, Lucas, sou formado em Engenharia de Computação pela Escola Politécnica da USP. E depois de me formar, eu trabalhei em várias áreas e eu até criei uma startup de saúde chamada Vigilantes do Sono, que a gente conseguiu impactar ali milhares de pessoas, ajudando ali no tratamento da insônia delas. E hoje eu tenho um certo orgulho de falar que a gente tem o aplicativo de sono mais bem avaliado do mundo, né? Tanto para Android como para iPhone. Mas mesmo com esses resultados, enfim, sinto que trabalhar com saúde não é a mesma coisa se você não é um profissional de saúde. Então eu sentia que faltava uma coisa ali. E foi aí que eu tive a ideia de fazer medicina e aquele negócio, né, foi aumentando em mim. Só que não foi uma decisão fácil, né? Quando você tem uma carreira, você já está estabilizado financeiramente, e precisa largar tudo para voltar a estudar, bate uma certa ansiedade, um medinho ali, né? E você já começa a pensar, putz, será que eu vou ter que ficar anos no cursinho? E mesmo assim, no início de maio, eu tomei essa decisão. E foi ali que a jornada toda começou. Quando eu decidi fazer medicina, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso me matricular em um cursinho. E por coincidência, eu tinha um cursinho, né, bem pertinho da minha casa, eu ficava ali uns, acho que 3 quarteirões dela, um desses cursinhos famosos aí por aprovar muita gente, tá? E aí, naquela época, pra ser bem sincero, na minha cabeça, era impossível passar em qualquer faculdade pública de medicina. Eu sempre via que, em média, as pessoas iam levar, sei lá, 2, 3 anos para conseguir uma vaga. Então, pra mim, assim, a ideia de passar na USP ou numa Unicamp nem passava, assim, pela minha cabeça. E aí, de fato, o meu objetivo, na verdade, era uma vaga na Santa Casa ou no Einstein, que, para quem não é daqui de São Paulo, são faculdades particulares, mas são faculdades muito boas, né? E aí foi nesse momento que eu tive um choque ali de realidade, né? Quando eu fui conversar, né, com a mulher da pedagogia do cursinho, né, tava indo me matricular, tudo, aí eu contei a minha história, ela falou assim, ó, vou ser bem direta com você, eu sei que você tá há muito tempo sem estudar, enfim, você tá começando agora no meio do ano, apesar do Einstein e da Santa Casa serem faculdades particulares, elas são as particulares mais difíceis do país, né? Então, sinceramente, eu acho que você deveria rever as suas opções. E aí, putz, foi, né, eu fiquei em choque ali, fiquei meio tenso. E eu saí dali com duas coisas na cabeça, né? De um lado, muito positivo, eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou mostrar pra essa mulher que ela tá errada. Mas, do outro lado, eu tenho que admitir que teve aquela conversa, mexeu um pouco comigo, né? Eu acabei carregando, uma certa insegurança ao longo de toda a minha preparação, né? Eu sempre ficava pensando, né, "Putz, será que ela tem razão? Será que eu comecei tarde demais? Será que o pessoal já tá muito na minha frente?" E isso não era só impressão. Eu de fato estava ali há muitos anos sem estudar, e para você ter uma ideia, a primeira matéria que eu peguei para estudar foi matemática. E eu percebi, que eu não lembrava nada, tanto que eu fui dar uma olhada em exercício de seno e cosseno, e eu não lembrava nem o que que era seno e cosseno, né, como que calculava a fórmula. E olha que eu tinha feito engenharia, né, então, eu de fato não lembrava nada, porque você não usa mais na prática, essas coisas, né. Então, toda vez que eu errava um exercício ou tirava uma nota baixa num simulado, eu sempre vinha aquele pensamento de tipo, putz, será que eu comecei tarde demais? Será que não vai dar esse ano? Eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho? Mas, ao mesmo tempo, isso também teve um lado positivo, né? Porque eu sabia, né? Quando eu entrei ali no cursinho, eu vi que se eu fizesse exatamente igual aos outros alunos, eu tinha certeza que eu
não ia conseguir passar. Porque, de fato, eles estavam há muito mais tempo ali na minha frente. E aí eu tive esse clique, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso encontrar formas mais eficientes do que todo mundo que tá ali no cursinho, né? E essa mudança de mentalidade foi um dos grandes diferenciais ali da minha preparação. Depois de falar da minha situação para o pessoal do cursinho, veio aquela primeira grande escolha, né? Será que eu faço um cursinho presencial ou será que eu faço um cursinho online? E aí eu, enfim, tive várias dúvidas ali e fiquei um dia quebrando a cabeça com isso. E de um lado eu pensava, putz, será que eu preciso daquele ambiente presencial ali para me comprometer? Será que em casa eu vou ficar disperso? Será que ter amigos ali na mesma jornada vai me ajudar a me motivar? Ou será que o online era, enfim, mais barato, era mais flexível? Então, sinceramente, na verdade, eu escolhi a decisão de ir para online porque o cursinho me falou que eu poderia depois migrar para o presencial. Então eu pensei, putz, eu vou fazer aqui pelo menos um mês aqui do online e se for muito ruim eu vou para o presencial. Então, na verdade, eu fui mais pelo que era mais barato e flexível do que porque o que eu achava que era melhor. E isso acabou sendo muito bom porque eu estava começando ali com 3 meses de atraso. Então seria muito ruim eu ir para a aula lá presencial e pegar o bonde andando. E no online eu consegui começar a ver as aulas desde o zero, né? E a real é que hoje eu meio que sem querer vejo que foi talvez a decisão mais acertada que eu tive de fazer o cursinho online. Por quê? No online eu tive liberdade total para adaptar o cursinho às minhas necessidades, né? Então, por exemplo, uma coisa que fez toda a diferença foi eu começar a ver vídeos, né? Ver as aulas no 2x. Isso não só me ajudava a economizar um tempo absurdo, mas mantinha a minha cabeça ali engajado nas aulas, que como eu sou uma pessoa meio agitada, assim, assistir no 2x era uma coisa que me fazia prestar atenção, né, no conteúdo e ir tirando aos poucos ali o atraso, porque eu conseguia fazer mais rápido que os outros, né? Além disso, depois de ser aprovado, meus amigos da faculdade, eles falaram que o ambiente presencial, às vezes ele é meio tóxico, né? O próprio cursinho, ele fica criando aquele ambiente de competição, o pessoal fica, né, acompanhando as notas. Eu sei que isso ali às vezes gera uma ansiedade, que foi uma coisa que eu acabei não tendo. Inclusive, nesse tópico, é por isso que eu até criei uma comunidade ali para as pessoas que querem se ajudar e não querem criar esse ambiente tóxico. Se você tiver interesse, a comunidade é gratuita. No começo, de fato, foi cheio de desafios. Na primeira semana, eu ainda estava tentando entender como que eu ia estudar. E eu fazia o que parecia óbvio, né? Que eu anotava tudo que o professor falava nas aulas, só que em 2 semanas que passou daquilo, eu percebi que eu tinha acumulado, sei lá, umas 50 páginas já ali de anotação, e aí me caiu a ficha, que eu falei, cara, se eu ficar escrevendo aqui no caderno, que o professor anota na lousa, não fazia o menor sentido aquilo, porque eu prestava menos atenção na aula, e eu não relia depois desse caderno, porque como isso era gigante, né? Então não adiantava ficar revisando daquele jeito. Então eu pensei, eu preciso ser mais estratégico. E foi aí que eu comecei a estudar como estudar, né? Então eu parei de ver durante uma semana os materiais do cursinho, e eu comecei a ver um monte de vídeo na internet para entender como que eu poderia estudar melhor. Então eu fui lá, eu vi vídeos, eu li materiais, eu consumi conteúdos de, enfim, várias pessoas que já tinham passado, né, por essa jornada, e quais eram os métodos mais eficientes de cada uma delas e fui aplicando ali na prática. E aí eu descobri que os cursinhos, eles têm um grande problema. Eles ensinam conteúdo, mas eles não mostram como aprender de forma eficiente. Então, eu comecei a testar essas diferentes estratégias que eu ia vendo na internet e adaptando, claro, para as minhas necessidades, né? Então, por exemplo, eu percebi que fazer resumos muito longos não funcionava para mim. Eu precisava de métodos que fossem ali mais rápidos e objetivos. Foi nessa época que eu comecei a explorar ferramentas como o Anki, né? Para revisar de forma mais ativa e de forma mais eficiente. Além disso, eu aprendi que não dava para seguir o ritmo que o cursinho sugeria. Eu estava atrasado, então eu precisava de um planejamento ali muito mais bem estruturado. E aí, logo de início, eu me coloquei uma meta bastante ousada, né? Eu vi que o cursinho ele ia ter umas férias em julho, né? Acho que eram 3 semanas de férias. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, nossa, eu preciso chegar em agosto junto com o pessoal na matéria, para no final do ano eu conseguir ter mais tempo para fazer provas antigas e redações, né? Porque naquele modelo do cursinho tinha muito pouco tempo, você ia fazer só uma redação por semana. E eu queria chegar na véspera podendo fazer mais. Então, basicamente, eu montei um plano para fazer 5 meses de cursinho em 2 meses e meio, né? Então, não era 50 anos em 5 do Kubitschek, mas era uma meta bastante agressiva, né? Porque eu tava ali na turma de medicina, que tinha aula em período integral, de segunda a sábado. Então, eu comecei num ritmo, tipo, insano. Eu não sabia nem se eu ia conseguir, mas eu criei esse plano de ação de forma muito clara, tipo, quantas aulas e quantos exercícios eu tinha que fazer por dia, e eu ainda tentava fazer um simulado e uma redação por semana,
né, que o cursinho dava. E aí, assim, não foi nada fácil. Eu maratonava, tipo, várias aulas assistindo na Velocidade 2x. Eu estudava o dia inteiro, eu via muita aula, até enquanto eu almoçava, quando eu jantava. Mas foi maravilhoso, porque, de fato, eu cheguei no final de julho e eu consegui tirar todo aquele atraso que eu tinha, né? E aquilo me deu uma paz, assim, de acabar com aquela sensação de estar correndo atrás que, assim, não tinha preço, sabe? Então, se eu pudesse resumir esse início em um aprendizado, seria o seguinte: cara, você ter metas ousadas, bem planejadas, fazem toda a diferença. No começo, o meu maior medo era o atraso, mas para você pode ser que seja outra coisa, talvez uma dificuldade em matemática, em redação, ou até, sei lá, falta de confiança. E aí o importante é você identificar esse ponto e traçar um plano muito claro para atacar esse medo logo no início, tá? Porque isso que vai te dar uma segurança para continuar ali evoluindo cada dia. Então, logo no começo, eu testei tanto fazer simulados do cursinho quanto provas antigas. E aí veio a minha primeira grande lição, a de que fazer provas antigas logo no início da minha preparação, quando você ainda não viu todo o conteúdo, é muito perda de tempo. Eu pegava uma prova e boa parte das questões que eu fazia, eu vi que não tinha estudado. Então, era muito frustrante, porque isso consumiu meu tempo. Eu acabava meio que tendo que chutar, tentando entender assuntos que não estavam ali no meu planejamento naquele momento. Então eu percebi que o mais eficiente era focar, de fato, em simulados do cursinho que só caíam conteúdos daquilo que eu já tinha visto. E aí isso me ajudava a consolidar os conteúdos já estudados, né? Então era mais uma forma de prática espaçada, né? Com revisão ativa. Só que ao mesmo tempo eu já identificava quais eram as minhas principais dificuldades daquilo que eu tinha visto. Era como tipo um termômetro ali que mostrava onde eu precisava melhorar. Agora, as provas antigas, essas, né, de fato são outro nível, né? E aí eu deixei elas para usar na minha segunda metade da preparação, quando eu já tinha visto boa parte do conteúdo, né? E aí elas fizeram toda a diferença, tá? Não tem nada mais parecido que a prova que você vai fazer no final do ano com as provas anteriores. Então elas ajudam de fato a entender o estilo das questões, a lógica por trás dos enunciados e até administrar o tempo ali durante a prova. E aí no final das contas, assim, eu acho que eu saí com 3 grandes aprendizados. A primeira delas se você tá no começo da sua preparação e ainda não viu todo o conteúdo, prioriza simulados do cursinho que você mesmo monte, só com os conteúdos do que você já viu até aquele momento. Isso vai te dar um retorno mais direto a te ajudar a progredir sem se sentir perdido ali nos seus estudos. Agora, outro ponto, o segundo, talvez deixa as provas antigas para a segunda metade do ano ou para quando você já tiver completado ali pelo menos uns 60%, 70% do conteúdo, tá? E o último ponto se você já tá no segundo ou terceiro ano de cursinho e já viu todo o conteúdo, aí a história é completamente diferente, tá? Nesse caso, esquece o lado do cursinho e vai direto para a prova antiga, tá? Elas são a forma mais eficiente para você se preparar e só volta para os simulados se você tiver, sei lá, esgotado todas as provas disponíveis. Mas eu ainda iria tentar pegar vestibulares semelhantes àqueles que você vai prestar e faria as provas antigas desses vestibulares, tá? Agora, aproveitando que a gente está falando de aprendizados, qual você acha que foi o seu maior aprendizado até aqui? Manda aqui nos comentários que eu acho que a gente pode se ajudar, incluindo, enfim, vendo o comentário do outro e pensando, putz, esse daqui é um ótimo aprendizado. Mas, bom, voltando. Foi em setembro, mais precisamente, no meu aniversário, que tudo mudou. Até aquele momento eu tinha percebido que provas antigas no início não eram tão úteis, então eu foquei nos simulados. Mas como eu já vinha estudando ali intensamente, ali já fazia uns 4 meses, e eu já tinha visto uma boa parte do conteúdo, eu resolvi voltar a fazer prova antiga. Deixei ali para fazer a minha primeira prova antiga ali importante, que era da FUVEST, justamente no meu aniversário, né? Então eu escolhi essa data especial e eu decidi fazer a mesma prova que eu tinha feito 15 anos antes, quando eu tinha sido aprovado na USP, né, pela primeira vez, em engenharia de computação. Então, eu lembro que eu tava sozinho em casa, tava super focado, e eu tinha passado o dia fazendo a prova, né? E aí, à noite, eu tinha combinado de comemorar ali com a minha família e com a minha namorada. E aí foi muito legal, porque quando eu fiz a prova de manhã, e aí eu fui encontrar eles de noite, e aí eu fui corrigir com eles. E aí, no momento que eu vi que eu tinha acertado 80 de 90 questões, foi tipo o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganhado. Porque depois de meses de estudo muito intenso, vivendo isolado do mundo, eu finalmente vi ali um resultado concreto. E não foi só qualquer resultado, né? Ele era melhor do que eu tinha acertado 15 anos atrás, quando eu tinha entrado na USP pela primeira vez. Então, naquele momento, tipo, uma coisa mudou dentro de mim. Foi pela primeira vez que eu comecei a acreditar que eu não só poderia passar no Einstein e na Santa Casa, mas que talvez eu tivesse uma chance real de ser aprovado na USP também. E isso foi, tipo assim, divisor de águas pra mim,
porque até ali uma parte de mim achava que eu só estava construindo base para tentar, talvez de novo no ano seguinte. Mas depois desse resultado eu pensei, cara, acho que é possível sim conseguir esse ano. E foi aí que a minha mentalidade de novo mudou. Que eu tava cansado, né? Porque eu já vinha de meses de estudo intenso ali, mas eu percebi que naquele momento era o momento de eu apertar ali ainda mais. Eu falei, cara, se eu apertar mais, talvez dê. Foi ali que eu falei assim, cara, preciso estudar, começar a estudar ainda mais estrategicamente. E aí eu comecei a pensar assim, o que é que pode me tirar a minha aprovação, né? E no meu caso, eu não tinha dúvidas que era redação. Então, até ali, eu tava seguindo o básico ali do cursinho, que era fazer uma redação por semana, alternando ali temas, sei lá, de Enem, de FUVEST, às vezes de FUNESP, mas as minhas notas, elas não eram suficientes. No Enem eu geralmente ficava ali em 700, 800 pontos. Na FUVEST, ficava entre 20 e 25 de 50, né? E com essas notas, eu sabia, eu tinha certeza que eu não ia passar na medicina. Então, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito, né? Porque era o ponto ali que eu mais poderia comprometer a minha aprovação. Antes, eu já tinha tentado buscar ajuda dentro do meu próprio cursinho, mas era muito complicado agendar um horário e quando eu conseguia, tinha pouquíssimo tempo ali para discutir os meus textos. Eu foi aí que decidi procurar professores particulares de redação. E aí, logo no começo, foi tipo assim, um desastre, tá? Eu contratei alguns professores, aqueles mais renomados que o pessoal fala, mas as experiências que eu tive foram muito frustrantes, né? O primeiro que ele dava uma aula em grupo e parecia que ele estava mais interessado em se autopromover do que em ensinar aos alunos. A segunda, eu lembro que ela ficava me falando que eu precisava fazer exercício de crase, sendo que eu tava, sei lá, eu sabia que eu precisava melhorar isso, mas eu tinha outras coisas muito mais importantes, né? E eu tava, tipo, sei lá, menos de 2 meses do vestibular. E só que aí depois, finalmente, eu encontrei 2 professores que fizeram toda a diferença na minha preparação. Um deles me ajudou muito com redação pro Enem, e a outra foi fundamental ali na preparação para a segunda fase da FUVEST. Graças a eles, eu consegui melhorar significativamente. De fato, eu sou hoje extremamente grato a esses 2 professores, porque sem essa ajuda, eu provavelmente não teria conseguido as minhas aprovações. Agora, deixa eu te dar uma noção da importância de redação, tá? Que eu acho que as pessoas não tangibilizam tanto isso, tá? Em muitos vestibulares, a redação, ela vale cerca de 20% da nota total. Por exemplo, no Enem, a redação, ela vale mais que física e química juntas, né? E talvez você poderia falar que mais que física, química e biologia juntas, porque a redação vale 1000 e ciência da natureza não vale 1000, né? Agora, você hoje geralmente gasta mais tempo melhorando a sua redação do que vendo as aulas dessas 3 matérias combinadas? E aí vem, talvez acho que seria o meu maior aprendizado hoje, que é, se eu tivesse que escolher entre fazer o melhor cursinho ou fazer um cursinho mais barato e pagar um professor de redação em particular, eu tenho certeza que a segunda via é a mais importante de todas, tá? Porque conteúdo por si só, mesmo o melhor cursinho, ele não vai ser tão diferente assim. Agora, você ter um professor particular de redação que vai olhar ali o que você tá fazendo e vai corrigindo ponto a ponto, isso faz uma diferença, tipo, absurda. Pra você ter uma ideia, o André que eu entrevistei aqui no meu canal, eu não sei se você já viu o vídeo dele, mas ele foi o primeiro da FUVEST no meu ano. Ele passou 7 anos estudando e, segundo ele, foi justamente porque nesse último foi o único que ele fez aula particular. Ele já vinha com notas muito boas, né? Mas ele sempre não passava por causa de redação, porque ele falava que não tinha dinheiro, mas ele falou, cara, eu fiz um esforço a mais esse ano, e aí o primeiro ano que ele fez, ele foi lá e passou, e não só passou, como passou em primeiro, né? E aí, um ponto a mais sobre redação que eu acho que vale mencionar, é que eu percebi que quando eu tava treinando, eu melhorava um pouco a minha redação, mas eu não melhorava num ritmo que era o suficiente, né? Porque o vestibular estava se aproximando. Então eu decidi fazer o que eu chamei de mês da redação, né? Que a minha meta era fazer uma redação por dia. E claro que eu não consegui fazer tantas redações assim, mas eu fiz muito mais redação do que só uma redação por semana, e isso me deu tipo um salto de qualidade ali, que foi nesse período que eu vi as minhas notas começarem a subir de forma consistente ali e começar a bater, sei lá, 900 mais no Enem e notas melhores para FUVEST, né? E aí, assim, talvez o seu ponto fraco não seja redação, talvez seja matemática, talvez seja física, mas se for, tenta pegar algum momento da sua preparação para focar bastante naquilo, né? O seu cursinho, ele vai te dar uma estrutura geral, mas quem passa no vestibular não é aquele que é melhor em uma matéria específica, mas é aquele que ele é mais ou menos bom em todas as matérias, né? Então, não deixa uma fraqueza sua te atrapalhar, tá? Pega algum mês para pegar e falar assim, cara, eu vou focar muito nisso para tirar todo o meu atraso e virar, né, ficar com uma nota muito boa naquele quesito. Então, depois daquele mês intenso de redação, eu tava tenso,
Todo mundo falava que nos últimos 2 meses eu deveria estar mais dedicado a fazer só provas antigas, mas a realidade é que eu não tinha esse luxo, tá? Diferente de muita gente que vinha de anos de cursinho ou de colégio, eu ainda estava atolado de conteúdo, né, novo. O meu cursinho, por exemplo, ele estava dando matéria nova até, tipo, 1 semana antes do Enem, né? Então, naquela época, eu estava fazendo meio que, tipo, de tudo para acompanhar, assistia as aulas no 2x para terminar o conteúdo, assim. Basicamente, assim, eu reduzi o número de exercícios que eu fazia por aula e eu tentava fazer 2 simulados por semana ali no final, entre setembro e outubro. Mas mesmo assim, a sensação de estar atrasado, ela não me largava. Então, eu sempre ficava me comparando com aquelas pessoas que ficavam ali os últimos meses inteiros só fazendo prova antiga, e isso meio que me gerava uma pressão absurda, né? Inclusive, eu tive uma experiência que reforçou um hábito muito ruim em mim, que foi de estudar até a véspera da prova, tá? O primeiro vestibular que eu fiz foi o da Santa Casa, e eu tava tão tenso assim que, além de estudar na véspera, no caminho que eu tava, no carro, indo pro lugar lá da prova com os meus pais, eu tava meio que revisando ali flashcards no Anki. E aí, num determinado momento, foi engraçado que eu vi um flashcard que ele falava ali dos encontros climáticos e, por coincidência, sei lá, eu falei assim, putz, eu vou parar de ver porque eu já tô, chegando aqui. Mas eu falo assim, não, eu vou relaxar minha cabeça. E não é que caiu exatamente uma questão sobre o Tratado de Paris que eu sabia que tinha resposta naquele flashcard, mas eu não li a resposta. Então, além de errar aquela questão, eu fiquei, achando que eu tinha que estudar até o último minuto para todos os vestibulares, porque talvez naquele momento, lá afinal, ia haver alguma informação que ia cair, aí ia acertar o exercício que poderia me fazer aprovar ou não. E aí eu continuei com essa mentalidade nas provas seguintes em todos os vestibulares, né? Eu fiz isso na Unicamp e no primeiro dia do Enem. Só que aí, na Unicamp até foi ok, passei pra segunda fase, mas no primeiro dia do Enem foi um desastre, né? Enquanto em todos os simulados eu acertava umas 80 questões, eu acertei 80, 82, eu acertei 75 quando eu fiz. E aí, pra piorar, algumas das questões que eu errei, elas foram, muito por besteira, então o meu TRI eu sabia que ia me prejudicar absurdo, né? Eu não tinha saído da Santa Casa e não tinha o do Unicamp, né? Então, bateu aquele misto de frustração e insegurança, eu falei, putz, será que a mulher do cursinho tava certa? Que eu não ia conseguir passar aquele ano? Mas no segundo dia do Enem, eu falei assim, cara, já que o Enem não vou conseguir mais nada com isso, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu falei assim, eu não vou estudar nada na véspera e eu vou descansar e vamos ver o que acontece. E aí na véspera eu saí com os amigos da minha namorada, eu bebi um pouco, talvez até mais do que eu devia para uma véspera de prova. E eu acordei ali no dia da prova, ainda tava meio ali com uma leve ressaca, mas aí cara, sinceramente, eu entrei super tranquilo na sala, sem aquela tensão. E vocês acreditam que eu acertei 89 de 90 questões? Eu errei, uma questão de biologia. Então, pelo amor de Deus, eu não tô querendo falar que você tem que beber na véspera da prova, mas sim, descansar na véspera da prova é muito essencial, tá? Mas não é só isso, você precisa chegar na prova com energia, motivado e confiante, tá? Isso faz toda a diferença, tá? E não fez só a diferença no Enem, mas também fizeram as minhas provas seguintes, né? Como, por exemplo, a FUVEST e as outras segundas fases, tá? É onde geralmente você tá extremamente cansado ali, fisicamente, mentalmente. No final, conseguir equilibrar o desgaste, né, do ano todo para você chegar 100% ali no dia da prova, me ajudou muito, né, tanto que eu consegui ser aprovado, né, em todos os vestibulares que eu prestei, né, eu passei na USP, né, lembrando, eu passei na Unicamp, eu passei na Unifesp e via Enem eu tive, essa nota muito boa no segundo dia, porque eu cheguei lá descansado e tranquilo no dia da prova, né? E eu também fui aprovado na Santa Casa, no Einstein e no ABC, as 3 particulares que eu prestei aqui em São Paulo. Deu tudo certo também, usando essa estratégia, tá? Bom, agora que eu contei a minha jornada, eu queria falar sobre, acho que 3 pilares que, para mim, foram essenciais para minha aprovação. Esses 3 pilares, eles não são momentos específicos da história que eu vivi, mas eles foram conceitos que me guiaram durante toda a preparação e fizeram toda a diferença ali. Então, o primeiro pilar é a metacognição, que basicamente significa estudar sobre como estudar, né? Eu percebi que não basta só aprender as matérias, sei lá, matemática, história, geografia, ou o que for. Você precisa saber como aprender a aprender essas matérias de forma eficiente, tá? Isso é algo que ninguém faz e nenhum cursinho te ensina, tá? Mas quando você dedica um tempo a entender como você pode estudar melhor, o seu rendimento, aumenta absurdamente, tá? Então, pra mim, eu comecei a fazer isso logo ali nas primeiras semanas, quando eu gastei ali um bom tempo tentando
ver várias técnicas, estratégias diferentes de estudo e iterando ao longo do ano, né, para entender aquilo que mais funcionava para mim. Depois, toda semana, eu basicamente dedicava ali uma horinha ou outra para continuar aprendendo novas técnicas. Então, eu não fiz isso só lá no começo, eu fiz uma carga maior no começo, mas depois toda semana eu ia lá, gastava mais 1 ou 2 horinhas para ver novas técnicas, ia aplicando cada uma delas e vendo o que funcionava, o que não funcionava. Eu assistia vídeo dessas pessoas na internet, dos aprovados, eu aplicava assim as dicas delas no dia a dia, e aí realmente tinha as coisas que eles falavam e para mim não funcionava, tinha as coisas que eles falavam e aí funcionava muito, e cada vez que eu ia iterando isso, eu via que meu estudo ficava cada vez mais eficiente. Tá? Então, eu acho que isso pode ser muito legal, você ter essa mentalidade de ir aplicando novas técnicas e vendo o que funciona melhor para você. Agora, o segundo pilar é focar em si mesmo e evitar se comparar com os outros. Isso é algo que o curso online ele me ajudou muito, né? Porque no presencial é fácil você cair nessa armadilha de estar toda hora querendo se comparar com seus colegas. Mas no final das contas, o que importa mesmo é quanto você tira na prova e quanto isso se compara com os cortes dos anos anteriores, né? Por exemplo, eu sempre olhava as notas de corte da FUVEST, né, dos anos que eu prestava, ou do Enem, dos últimos anos, para ver o quanto que eu precisava acertar, o quanto que depois que eu fazia a prova antiga, o quanto que naquele ano se eu estava acima ou abaixo da nota de corte. Isso vale mais do que qualquer nota que algum amigo meu tinha tirado, ou, bom, enfim, eu não tinha muitos amigos quando estava no cursinho. Mas assim, isso de fato é a única métrica que realmente importava para mim, tá? Tanto que eu lembro de um caso específico que teve um youtuber famoso aí que eu achava que ele tinha umas dicas muito boas para vestibular. Ele estava tentando medicina na USP no mesmo ano que eu, e aí eu pensei, tipo, meu, olha o nível das pessoas que eu tô competindo, né? Como que eu vou passar se eu tô tentando aprender com o cara como que eu estudo, né? Mas no final, eu passei e ele não, né? E isso foi uma lição pra mim que, assim, não adianta ficar olhando o que os outros estão fazendo. O que importa é você focar no seu desempenho e nas suas metas, tá? Um ponto que me ajudou muito a manter esse foco foi desinstalar as redes sociais, tá? Como o Instagram e o TikTok no meu celular. Elas me distraíam demais, e aí o tempo que eu planejava para usar ali, às vezes para descansar, acabava virando 30, 40 minutos perdidos rolando ali o feed. Então, eu naquele ano deixei só o YouTube, que eu acho que tem conteúdos mais densos ali, longos, justamente para ver técnicas de aprovados ou resolução de exercício, e isso me ajudou, tipo, muito a otimizar o meu tempo. E olha que interessante, depois de conversar com os meus colegas que foram aprovados depois, eu percebi que muitos também fizeram a mesma coisa de desinstalar o aplicativo, né, ou de sair das redes sociais. E aí ficou uma dica minha do que eu fiz, tá, que eu vi que é diferente da maioria, porque tem gente que, sei lá, sofre porque não quer sair, desinstalar, não quer apagar a conta do Instagram, tudo. E eu não apaguei a minha conta do Instagram, né, eu basicamente desinstalei o aplicativo do Instagram do meu celular. E aí eu só podia entrar no Instagram na internet, né? Pelo computador. Eu não sei vocês, se vocês já testaram, mas é muito ruim a experiência do Instagram no computador. Então, na prática, eu podia entrar sim, às vezes. Era bom pra ver se alguém mandava uma mensagem, eu podia responder. Não precisava estar omisso das redes sociais. Mas a experiência é tão ruim no computador que você não fica muito tempo. Você usa ali 5 minutinhos, talvez responde alguém, mas acaba não ficando muito tempo, o que era ideal, né, pro ano de estudos para o vestibular. E o último pilar é que direção é tão ou mais importante quanto velocidade. Então, não adianta você simplesmente se matar de estudar e ficar gastando horas por dia estudando, porque já tem milhares de pessoas fazendo isso. E a verdade é que nem todos estão conseguindo ser aprovados. Então, você tem que fazer isso de uma forma que seja muito organizada e planejada, tá? E isso é algo que, na minha experiência como engenheiro e, enfim, dono de startup, me ajudaram muito. E é por isso que, justamente, eu criei uma playlist chamada Princípios de Estudos. São 6 vídeos práticos ali, cheios de materiais gratuitos, que tem cronograma gratuito, tem lista de repertório de redação gratuitos, que acho que fizeram uma diferença absurda na minha preparação e que também pode fazer uma diferença para você, tá? Então, se tiver curiosidade, clica aqui no vídeo que tá aparecendo aqui na tela e aí você vai poder acessar essa playlist aí de estudos. Espero que te ajude bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!